Genival A. Coelho. Interessante aqui a pergunta do Genival Coelho. Quero saber... Gente, tá muito chato o negócio, porque aí não dá para parar mais a mensagem. Deixa eu ver. Tem nada no fogão, Ailton, querido? Estou calmo. Sobre a vida eterna. Ele falou... Ai, meu pai. Escreve de novo a pergunta aí. Eu acho que ele perguntou aonde que é esta vida eterna? Como é que se vive essa vida eterna? Pergunta interessante, né, gente? Onde que vive a vida eterna? Eu acho isso uma baita pergunta. Vamos falar assim. Existe... onde se vive a vida eterna? Engraçado. Eu estava pensando numa direção de resposta. Mas aí me veio uma resposta diferente. O que quero dizer vir uma resposta diferente? É um pensamento, não raciocinado. Uma intuição. A resposta, para mim, simples, é onde que se vive a vida eterna? Qualquer momento. Em qualquer momento. Gente, agora que já começamos, vou pedir pro pessoal, vamos parar e vamos focar aqui, tá bom? Para não distrair. É muito interessante isso. Vamos lá, vamos tentar destrinchar o tema dentro das minhas limitações. A realidade, de acordo com a compreensão espiritual do judaísmo. Gente, por favor, vamos nos focar aqui, senão a gente se perde. A miscelânea, a falta de direção não é uma coisa boa, gente. Não é uma coisa boa. Vamos se focar. Foi feita uma pergunta boa, vamos nessa, tá bom? De acordo com o judaísmo, de acordo com... Vou aproveitar e vou falar da física quântica. Não sou um grande especialista, mas tudo que eu li aponta para essa direção. De acordo com a teoria da relatividade de Albert Einstein, toda essa realidade na qual a gente vive, essa realidade física, ela é extremamente ilusória. É ilusória. Dizem, por exemplo, os estudiosos, que o espaço que existe entre uma molécula ou um átomo e o outro é muito maior do que o tamanho do próprio átomo. Ou seja, tudo isso que a gente está vendo aqui, esse paninho fofo, não passa de ilusão. Porque existe muito, muito, muito mais vazio aqui do que matéria. Gente, por favor, se está falhando a transmissão, etc., não comenta, não vai adiantar, só vai me distrair. Vamos deixar aqui no foco. Vamos tentar fazer, nos disciplinar, para a gente, para o nosso bem, gente. Tá bom? Porque a gente está construindo algo. A gente está construindo algo juntos. Aqui, dizem os estudiosos da ciência, aqui tem muito mais vazio do que matéria. Isso aqui é impressionante, gente. De acordo com a teoria, que eu acho que já não é mais nem somente teoria, já são fatos comprovados, de Einstein, a matéria nada mais é do que uma forma de energia condensada. Isso significa o quê? Que todo esse mundo físico que nos limita, que nos impressiona, que nos trava, não passa de ilusão. Ou seja, se a própria matéria,
que aparentemente é a maior contradição com o espírito, não passa de ilusão. Isso significa, respondendo à pergunta do querido irmão, que todos nós estamos no infinito, naquilo que chamamos de além e no mundo vindouro. Onde é que vai ser essa vida do mundo vindouro? Ou como é que dá para se experimentar essa vida do mundo vindouro? Em qualquer momento. Em qualquer momento. Aqui entra de novo, gente, um daqueles temas que me interessa demais. Porque através deles a gente pode começar a desconstruir conceitos errados, conceitos limitadores, conceitos que inibem o nosso crescimento. As pessoas, quando falam de mundo vindouro, as pessoas, quando falam do além, quando as pessoas falam do paraíso, normalmente essas pessoas falam do paraíso, do além, do mundo vindouro, em contrapartida com o aqui e agora. Então elas vivem uma dualidade. Aqui agora nós vivemos no mundo instintivo, no mundo do limite, nós podemos sofrer. E o mundo vindouro é uma outra realidade, completamente afastada de nós. Essa é a visão espiritual da grande maioria dos brasileiros. Ela faz parte da psique espiritual dos brasileiros. Você vive esse mundo, você sofre, e no outro mundo você vai ter a recompensa. Mas a perspectiva correta, de acordo com o judaísmo, não é essa. Aqui nessa realidade, nós temos a possibilidade de descortinarmos essa ilusão chamada matéria, essa ilusão chamada separação de Deus, e vivermos este mundo vindouro aqui nesse mundo mesmo. Vejam o que eu vou falar para vocês, que coisa interessante eu vou dizer agora. Como é que se fala mundo em hebraico? Mundo é olam, com ain, olam. Olam. O radical dessa palavra é formado pelas letras ain, lamed e mem. O que significam essas letras? Que palavra essas letras formam? Elem, ne'elam, oculto. O que é o mundo? O que é a criação física? Nada mais do que um estado de aparente ausência de Deus. Isso é o mundo. É um estado de aparente ausência de Deus. De acordo com os conceitos metafísicos, cabalísticos. O primeiro ato da criação do Eterno se chama Tzimtzum. O que significa Tzimtzum? Se ocultar. Se recolher. Para quê? Para que possa parecer para as criaturas, principalmente para os seres humanos, que nós temos uma existência autônoma. Para quê? Para que nós possamos escolher o bem. Porque se a presença divina fosse completamente revelada, não haveria espaço algum para que nós pudéssemos errar. Então o Eterno se, entre aspas, contrai, ou melhor, ele se oculta, olam, ne'elam, o mundo, e dessa forma a gente pode ter a ilusão de que somos autônomos. Podemos errar, podemos acertar. E essas regras foram estabelecidas para quê? Para que nós possamos querer acertar. Acertar por querer.
e não por falta de opção. E essa é a grande virtude que o ser humano tem. Querer acertar. Mesmo quando isso contradiz seus interesses, suas paixões, seus instintos, sua vontade. Mas aí vem a grande questão. Viver nesse mundo acreditando nele, ainda que a pessoa não se identifique com ele, mas ele acredita nesse mundo, esperando outro mundo como se fosse uma outra realidade completamente diferente dele, ou, aí vem o grande desafio. E existe a possibilidade, esse que é o ponto interessante, de conseguir compreender ainda nessa vida física que tudo isso aqui não passa de uma grande ilusão e já começar a viver o mundo vindouro aqui. Tem uma história, por exemplo, que era um rabino, ele estava dando lá em Israel, e quando essa história deve ter acontecido há uns 200, 150 anos atrás, antes do Estado de Israel, antes da independência de Israel. E o rabino estava dando uma aula e ele disse o seguinte, ele falou exatamente isso que eu estou dizendo agora, gente, o mundo é uma ilusão. É uma ilusão. Todo o sustento do ser humano, na verdade, se o Eterno quiser que o sustento caia no colo do ser humano, o sustento vai cair no colo do ser humano. Se o indivíduo conseguir chegar à certeza absoluta disto, disse o rabino, pergunta da Ana Michelini, é a melhor. Como fazer isso, rabino? Espera. É a melhor. Se o ser humano tiver certeza absoluta, convicção absoluta, se ele conseguir desmascarar a realidade, eu quero voltar na tua pergunta, é a mais importante. Caiu feio agora aqui a transmissão. Se o ser humano conseguir desmascarar essa realidade e chegar ao nível de saber a respeito da verdade e ficar esperando, é capaz do sustento começar a cair no colo dele. Muito bem. Todo mundo ouviu, todos os estudiosos, aquelas pessoas eruditas ouviram, acharam a prédica bonita, foram contar essa história em casa e acabou e a vida continua do mesmo jeito que sempre foi. Por quê? Porque tocou no intelecto deles. Mas não tocou no espírito. Não trouxe essa informação para o consciente, para a vida. E continuaram sua vida do mesmo jeito. Muito bem. O que aconteceu? Teve um homem, vamos dizer assim, no sentido intelectual mais simplório, mas ele pegou aquela informação com uma convicção tão forte, mas tão forte, mas tão forte, que ele voltou para casa e falou, acabou. Acabou. Eu sei a realidade. E a partir de agora, eu não trabalho mais. Não trabalho mais, acabou. A esposa dele falou, mas você tá louco? Ele falou, o rabino falou, é isso, ponto final. Para ele, o rabino ter falado na sinagoga é como se ele tivesse ouvido do Eterno aos pés do Monte Sinai. Ele falou, vamos trabalhar. Bom, passou um dia, começa a pegar as economias da esposa. 2 dias, começou a vender os móveis da casa, vende a mesa, vende o fogão, vende a cadeira. Para quê? Para começar a comprar comida. Chegou uma hora que ela falou, a gente tem um burro aqui, ele trabalhava com transporte, o burro puxando carga na carroça. Ela falou, o burro só come e não produz, eu vou vender o burro. E vendeu o burro.
Gente, vamos parar de falar de outras religiões. O Elton, por favor, respeita, irmão, respeita, vai. Pelo amor de Deus, o nosso grande diferencial é que a gente não promove discussão, a gente não precisa ficar se afirmando. Faz favor, amigão, vai, vamos lá. Se quiser entrar em discussões religiosas, tem 1 milhão de espaços para você fazer isso, aqui não, tá bom? Bom, voltando. Não, é a falta de respeito com o conteúdo também. Que tipo de espiritualidade se busca fazendo isso? Não é o espaço, simplesmente. Aqui é para quem realmente quer crescer com gente que quer crescer. Só. Bom, passado mais ou menos 1 mês, a esposa foi lá, vendeu o burro e falou, acabou. Já era, o cara pirou. Conta a história, uma história famosa em Israel. Ela foi contada de geração em geração por todas as pessoas que presenciaram aquilo, conhecidos daquele homem. O que ele fez? Vendeu o burro, deu algumas horas, deu, sei lá, 6 horas, o burro voltou. E na hora que o burro voltou, a esposa foi lá e falou, o burro voltou, o que aconteceu? E quando ela foi ver, ela levantou a carga lá do burro, tinha um monte de palha. Quando ela tirou a palha, tinha um monte de... Tinha ouro, tinha, sei lá, pedras preciosas, tinha uma riqueza absurda. Ela chamou o marido dela e falou, bueno, tá, vou lirar, mas lá no povo, vem ver o que aconteceu aqui. Ele foi, olhou aquela riqueza, ele compreendeu, ele falou, eu fiz o que o rabino falou. Quando foram ver o que aconteceu, o homem que tinha comprado burro, aconteceu alguma coisa com ele foi pegar aquele tesouro, eu não sei de onde que veio, não sei para onde que foi, parece que ele bateu a cabeça e morreu. O burro ficou esperando e voltou para casa. A esposa chegou para o marido e falou, impressionante o que aconteceu. A sua fé, não é que ela te trouxe a riqueza, a sua convicção simplesmente desmascarou a fantasia que é essa realidade. E aquele homem viveu para sempre, baseado naquele grande tesouro que foi encontrado. Tinha uma história também, eu não sei qual rabino, eu tenho um livro que conta essa história. É um livro, sempre que eu cito eu falo isso, eu gosto dele, porque ele é um livro que ele traz só histórias de pessoas que o autor conheceu pessoalmente, ou conheceu alguém que conheceu alguém pessoalmente da história. E tem uma história incrível, se bobear, eu viro aqui, eu acho ele e abro. Sei lá, não tô achando. Peraí. Esse livro aqui. Só que tem 2. Eu vou começar a preparar umas histórias daqui. Peraí. Bom, eu não sei. Peraí, tem alguma história aqui que tem super a ver com isso. Bom, deixa pra lá essa história aqui, que é outra interessante, eu vou fazer amanhã. Ele falou o seguinte, era um rabino que ele estava querendo provar essa questão da certeza absoluta. Aí, em algum momento, ele falou assim, eu tenho certeza absoluta, que daqui 1 hora eu vou ganhar um relógio de ouro. Assim, simples. E o outro que estava na frente dele falou, mas como assim? Como é que você vai ganhar um relógio de ouro? Como é que você vai? Ele falou, eu não sei, é assim. Deu 1 hora, vieram alguns irmãos, 2 irmãos, 3 irmãos, pedirem para o rabino ajudar eles a dividir a herança que eles tinham recebido de forma justa entre eles. E no fim, um deles chegou e falou, rabino, ok, só sobrou esse relógio de ouro e a gente quer dar para o senhor de presente. Aqui, está documentada essa história. Era a convicção que ele tinha. Por que eu estou querendo dizer isso? Por que eu trouxe para esse lado essa história? Eu vou dizer.
Porque as pessoas vivem num dualismo que eu acho ele destruidor. Aqui você sofre, aqui você tem que pagar seus pecados, aqui você não sei o quê, e lá no paraíso vai ser uma delícia, uma maravilha. E muitas pessoas são iludidas dessa forma. Muitas pessoas são manipuladas dessa forma. Por quê? Porque a quem interessa esse discurso, interessa aquelas pessoas que estão dominando os pobres, que estão dominando os simplórios. Como é que você vai fazer para eles não se revoltarem? Fala para eles que aqui é o mundo do sofrimento. O mundo da felicidade é o outro. O jeito de manipular as pessoas. Agora, o que muitos dos pobres não percebem é que os caras que estão dizendo isso, é que os caras que instituíram esse discurso lá atrás, lá em Roma, eles eram os que estavam sentados em cima do tesouro. Quer dizer, eles ficavam sentados no tesouro, eles ficavam desfrutando de toda a maravilha do dia a dia, de todo o luxo, de todo o prazer, de toda a comida. E eles falavam para os pobres, os ricos não vão para o paraíso, é só o pobre, viu? É um artifício de domínio. A verdadeira espiritualidade, ela tem que trazer o quê? Ela tem que trazer uma percepção, um sentimento a respeito da grande maravilha que é o mundo vindouro, que é o mundo espiritual, que é o mundo transcendental, do qual a gente já faz parte. Esse é o ponto, a gente já faz parte dele. Como é que a gente faz parte dele? Ora. O que nós somos? Nós somos essência espiritual. Isso é o que nós somos. Se nós nos alejamos, se nós nos afastamos dessa essência espiritual e nos envolvemos com o instinto, com a busca dos prazeres físicos, com a matéria, com a competição, com a vaidade, então, claro, a gente vai estar distante da nossa essência espiritual e vamos estar envolvidos nesse mundo. Agora, se mesmo estando aqui nós estivermos envolvidos com a nossa referência essencial absoluta, que é espiritual, que é parte do eterno, que é sopro divino, aonde nós estaremos, eu pergunto? Estaremos no mundo vindouro, no mundo espiritual. Simples assim. Então vocês percebem. Eu não respondi a pergunta. Eu não respondi a pergunta de uma forma frontal e direta. Faz parte da minha forma de analisar as coisas e trabalhar as coisas. Eu respondi ao pressuposto da pergunta. Qual é o pressuposto da pergunta? É algo que não se perguntou. O pressuposto é: nós estamos aqui numa realidade completamente distinta à realidade absoluta espiritual. Eu, particularmente, acho muito mais importante responder, desconstruir esse pressuposto, do que responder de uma forma imediata sobre como será esta vida na outra dimensão. Por quê? A amiga perguntou, Rabino, como é que a gente faz para chegar nesse nível, então, desse conhecimento? Eu vou dar a resposta que eu conheço. Não por teoria, por prática. YouTube tá ruim, tá de novo devagarinho daquele jeito. Por prática. Tudo bem, Gedilson. Presta atenção então, irmãozão. De coração te falo, presta atenção. Se foca. Você vai entender a minha resposta. Uma mensagem para você também. Quando o Eterno se revelou pela primeira vez para Moisés, para Moshe, ele se revelou através de um arbusto que estava pegando fogo e não queimava. Moshe ficou curioso. Moshe viu aquele fenômeno impressionante acontecendo.
E ele foi ver. Que é isso? Ma hamarhe amar'e agadolaze. O que é essa grande visão? Por que o arbusto se queima e não pega fogo? E aí está escrito na Torá, a sarça, que Moisés foi lá ver. Aí prestem atenção no que está escrito na Torá. Então o Eterno viu que Moisés foi lá ver, então se revelou o Eterno para ele. Aqui existe uma fórmula. A fórmula do crescimento espiritual, a fórmula da revelação está aqui. José Carlos, não tem nada a ver com o que você está falando, amigão. Falo de coração, para a gente colocar uma ordem. Você vai entender por quê. O Eterno, nesse momento, pela providência divina, te trouxe esse canal. Bem-vindo. Então escuta. Vê o que o mundo, o que o Olam, o que o Eterno está te trazendo agora. Você podia estar em outro espaço. Se foca no espaço e no momento que você está. Qual é o grande segredo, gente? O grande segredo é o Eterno. Ele te dá o chamariz. O Eterno se revela. Ele se revela um pouquinho. Mas você tem que ser parceiro na sequência da revelação. O Eterno fez o milagre da sarça ardente. Mas ele só se revelou, ele só falou com Moisés quando ele viu que Moisés estava vindo ver o que era aquilo. A amiga perguntou como é que a gente faz para chegar nesse nível do desmascarar. É muito simples. Preste atenção nas coisas que acontecem com você. Preste atenção nos detalhes. Reflita a respeito da sequência das coisas e da relação entre as diferentes situações da sua vida. Reflita.